E se tudo não passasse de uma grande mentira? E se a história mais importante da humanidade tivesse terminado não com um grito de vitória, mas com o silêncio definitivo de um túmulo fechado? Esta é a pergunta que ecoava no coração de cada seguidor de Jesus naquele sábado sombrio. O Messias, aquele que havia caminhado sobre as águas e dado vista aos cegos, agora estava contido pela fria pedra de um sepulcro. Os romanos, experts em morte, haviam certificado-se do serviço. A lança do soldado não deixara margem para dúvidas. Aquele coração havia parado. E para garantir que nenhum discípulo tentasse um roubo, uma pedra colossal foi rolada na entrada e um esquadrão de elite, a guarda pretoriana, foi selada no local. Tudo estava sob controle. A revolução havia sido enterrada. Mas o que as forças do império e as autoridades religiosas não contavam era que estavam tentando conter algo ou alguém contra o qual nenhum poder humano ou infernal poderia prevalecer. Eles trancaram o corpo, mas como você prende um espírito? Como você impede o autor da vida de voltar à cena? Enquanto o mundo respirava aliviado, pensando que a ameaça havia sido neutralizada, um outro tipo de movimento começava nos bastidores da realidade. A morte estava prestes a sofrer seu mais esmagador revés. A esperança não estava morta, estava apenas se preparando para o seu grande finale. Enquanto a cidade ainda dormia, envolta na névoa matinal do primeiro dia da semana, um grupo de mulheres, movidas por um amor mais forte que o medo, se dirigia ao sepulcro. Seus corações estavam pesados. Suas mãos carregavam especiarias aromáticas para um ritual que era a última expressão de devoção. Elas não iam em busca de milagres. Iam para honrar um corpo sem vida. A pergunta que queimava em seus lábios não era: será que ele ressuscitou? Mas sim: quem nos ajudará a rolar a pedra? Era a pergunta da resignação, do realismo diante de um obstáculo impossível. Mas ao se aproximarem, o impossível já havia acontecido. A pedra, que exigiria a força de vários homens, não estava apenas removida. Estava rolada para o lado, como se um poder incomensurável a tivesse tratado com desdém. E o que elas viam em seguida foi ainda mais aterrador. O túmulo não estava vazio de presença, mas sim de corpo. Onde deveria estar o corpo de Jesus, agora um jovem vestido de branco, de uma radiação sobrenatural, estava sentado. Os soldados, os durões da guarda de elite, não estavam lá para prendê-las. Haviam fugido, transformados em homens imóveis pelo pavor. O anjo não trouxe um discurso complexo, mas uma mensagem que ecoaria por toda a eternidade. Não tenham medo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. A morte não foi o fim. Foi uma interrupção. A esperança não era mais uma memória. Era uma realidade viva que começava a raiar. A notícia explodiu como um raio em dia claro. As mulheres, entre susto e euforia, correram para contar aos discípulos. Suas palavras pareciam um delírio, um conto de desespero transformado em fantasia. E a reação deles foi exatamente a que você e eu teríamos: incredulidade total. Pedro e João, no entanto, impulsionados por um turbilhão de emoções, saíram em desabalada corrida para o túmulo. João, o mais jovem, chegou primeiro. Ele se debruçou na entrada e viu as faixas de linho no chão intactas, moldadas, mas vazias, como se o corpo de Jesus tivesse simplesmente se desmaterializado, passando através do tecido. Então Pedro, o impulsivo, chegou e entrou direto. Ele viu os panos e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, cuidadosamente dobrado e colocado à parte. Este não era o cenário de um roubo apressado. Um ladrão não pararia para dobrar um sudário. Aquele era um gesto deliberado, um sinal de ordem e soberania. Era a prova silenciosa de que algo transcendental havia ocorrido. A dúvida de Pedro começou a ruir. E foi ali, naquele túmulo vazio, que a fé, pela primeira vez desde a sexta-feira, começou a bater mais forte que o luto. A ressurreição não foi anunciada com um estrondo para as multidões, mas com um sussurro num jardim silencioso e um lenço dobrado.
A maior revolução da história começou na intimidade. Enquanto Pedro e João voltavam para casa, confusos, mas com um fio de esperança, Maria Madalena, consumida pela dor, permaneceu chorando fora do túmulo. Para ela, a situação havia piorado. Não só Jesus estava morto, mas agora seu corpo tinha desaparecido. Ela se virou e viu um homem que supôs ser o jardineiro. Através do véu das lágrimas, ela não conseguiu reconhecer a pessoa mais importante da sua vida. Ele repete a pergunta do anjo, mas de uma forma profundamente pessoal. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? É a pergunta que atravessa séculos e chega até nós hoje. Maria, ainda cega pela tristeza, suplica: Senhor, se foi você que o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Ela ainda estava presa à lógica da morte, pensando em carregar um corpo. Foi então que Jesus, num dos momentos mais comoventes de todos os escritos, simplesmente chama-a pelo nome: Maria. Uma palavra, apenas uma palavra. E foi o suficiente. O tom de voz inconfundível, a intimidade daquele chamado, fez os olhos dela se abrirem. O jardineiro era o Cristo vivo. A morte não tinha a palavra final. O ressuscitado não era uma aparição fantasmagórica. Era uma pessoa real, sólida, que conhecia seus amigos pelo nome. O primeiro testemunho da ressurreição foi dado não a um general, a um rei ou a um sumo sacerdote, mas a uma mulher, em uma cultura onde seu testemunho não era válido em tribunal. Deus estava reescrevendo as regras, começando pelos corações partidos. A notícia correu como fogo, mas a dúvida ainda era uma fortaleza inexpugnável no coração dos discípulos. Eles estavam trancados em um cenáculo, não por fé, mas por medo dos judeus. O relato de Maria e das outras mulheres era belo, mas era demais para acreditar. De repente, sem que as portas se abrissem, ele estava ali. No meio deles, a realidade dobrou-se perante a sua presença. Não era um fantasma, era ele, mas de uma forma gloriosamente transformada. Paz seja com vocês, foram suas primeiras palavras. Eles ficaram aterrorizados, pensando estar vendo um espírito. Então Jesus fez o inacreditável. Ele mostrou as marcas. Com as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Para acabar com qualquer dúvida residual, ele pediu algo para comer. E ali, diante de todos, o Senhor ressuscitado comeu um pedaço de peixe grelhado. A ressurreição não era apenas espiritual, era física, tangível, real. Era a vitória total sobre a morte em toda a sua extensão. Tomé, que havia duvidado publicamente, não estava presente. E sua ausência nos dá uma das cenas mais humanas da Bíblia. Ele se recusou a crer, exigindo colocar o dedo nas marcas dos pregos. Não seja incrédulo, mas crente. A fé de Tomé desabrochou na adoração mais pura. Senhor meu e Deus meu. Jesus não condenou sua dúvida, mas a usou para abençoar a todos nós. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A ressurreição não foi apenas um evento espetacular para provar um ponto. Foi o lançamento da maior missão da história. Jesus não apareceu apenas para consolar amigos, mas para comissionar soldados. Nas margens do Mar da Galileia, em um cenário carregado de memórias, ele restaura Pedro de forma comovente, perguntando 3 vezes: Pedro, você me ama? Cada sim de Pedro apagava uma das 3 negações. Era o perdão em ação, demonstrando que a falha não é o fim para quem é chamado por Deus. Mas então, ele lhes deu uma autoridade e uma missão que ecoaria até os confins da terra. Foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A ressurreição deu a Jesus autoridade universal. E ele compartilha essa autoridade com sua iguela. Eles não estavam saindo com sua própria força, mas com o poder daquele que venceu a morte. A ordem era clara. A mensagem do Evangelho, a boa nova da morte e ressurreição de Cristo, não era mais para ser guardada em um círculo secreto. Era para ser proclamada a todos os povos, línguas e nações. O túmulo vazio
Não era um ponto final, mas um ponto de exclamação que inaugurava uma nova era. A mesma autoridade que rolou a pedra agora enviava pescadores, cobradores de impostos e homens comuns para transformarem o mundo. E a promessa que os sustentaria era ainda mais impressionante. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eles não iriam sozinhos. O Cristo ressurreto seria sua companhia constante. Então, 40 dias depois, no Monte das Oliveiras, eles o viram ascender ao céu. Um homem de carne e osso, o mesmo que morreu e ressuscitou, foi elevado e uma nuvem o encobriu. E enquanto eles ainda olhavam para o céu, a pergunta que fica é: e agora? A história não terminou ali. Ela simplesmente mudou de capítulo. E o protagonista desse novo capítulo é você. A ressurreição de Jesus não é um conto antigo para ser lembrado uma vez por ano. É o evento cósmico que rasgou a linha do tempo ao meio e ressoa neste exato momento em que você está ouvindo. Aquele mesmo poder que desfez as ataduras da morte, que rolou a pedra, que venceu o pecado e o inferno. Esse poder está disponível para você hoje. Ele está vivo, e porque ele vive, tudo muda. A sua culpa mais profunda pode ser perdoada. O seu vazio mais assustador pode ser preenchido. A sua dor mais secreta pode ser curada. A sua história de derrota pode ser reescrita. A morte não é mais o fim, é apenas a porta para um reino de glória eterna ao lado dele. E agora, o que você vai fazer com isso? Essa história não é só minha para contar, é sua para viver. E eu quero ouvir de você. Comenta aqui com um amém, se você crê que ele vive. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir hoje que a esperança não morreu. Se inscreva no canal porque a nossa jornada, através das maiores histórias da Bíblia, está apenas começando. E eu não quero que você perca o que vem por aí. Ele não está no túmulo, ele está vivo. E ele te chama pelo nome. Essa é a maior história já contada. E ela é verdadeira.